Boa noite a todos. Eu estou dando um tempo para as conexões. Eu queria avisar que, em função da transmissão do presidente Bolsonaro, às 8h30, sintam-se à vontade para sair da live. De qualquer forma, eu vou completar a gravação, porque eu tenho alguns compromissos já assumidos com relação a essa palestra, e então eu vou completá-la. Mas fiquem à vontade para saírem, não precisam se preocupar em participarem dessa gravação, tá ok? Bom, com relação ao Recanto de Luz Irmã Sheila, vocês sabem, com relação ao Irmã Sheila, você sabe que as atividades estão interrompidas. Nós aguardamos os desdobramentos dessa crise que nós estamos vivendo e periodicamente comunicaremos a todos, né, quando as atividades retornarão. Por enquanto não há previsão. Vamos imaginar que daqui a algumas semanas a gente sabe alguma coisa e a gente retoma as atividades terça-feira. Esse foi o motivo pela qual nós tomamos a decisão de fazer essas palestras de terça-feira. E nós não estamos tendo nenhuma atividade no Centro Espírita, lá no Recanto Luz Irmã Sheila, seguindo as orientações que fomos recebidas das autoridades e as orientações também do nosso Espírito Benfeitor, Dr. Arthur Neiva. A única coisa que a gente faz por volta, mas isso sem a participação, sem formação de grupos, sem a gente se reunir, é dar garantia que esse mês nós entregaremos, mês que falo de abril, entregaremos as cestas às 95 famílias que são atendidas pelo Recanto de Luz. E eu aproveito, inclusive, para agradecer o esforço de todos. Muita gente está colaborando, mesmo que não seja financeiro. Muitas pessoas têm, obviamente, suas dificuldades e suas incertezas diante do quadro que a gente vive, mas com certeza estão orando e estão aí fazendo com os dedos cruzados para que a gente possa atingir a meta e entregar as cestas. Então, sou muito agradecido. A resposta dos nossos amigos tem sido muito boa, todo mundo tem se desdobrado para que a gente possa entregar essas cestas. Nós teremos um esquema montado para evitar aglomerações na hora da entrega, para garantir que a gente não tenha grupos maiores que 4 pessoas ou 3 pessoas, né, na hora da realização. E aproveito também para avisar que a única pessoa que está no Recanto de Luz Irmã Sheila, na hora lá, é o José Caetano, e ele está de plantão. Ele recebe as doações, ele está recebendo as contas, enfim, ele é a única pessoa que está fazendo esse trabalho. Todas as demais pessoas não estão indo ao Recanto de Luz Irmã Sheila, exceto o Zé, que está cobrindo todas as coisas necessárias. Então, se alguém tiver doação de roupas ou alimentos, é só ir até o Sheila, tocar a campainha das 8 às 5 da tarde. Se tiver qualquer dificuldade, pode me ligar, que eu faço a ponta do Zé, e a gente está continuando a manter toda essa sustentação a essas famílias que, nesse momento, acabam dependendo de nós. Então, olha, profundo agradecimento a todos vocês que têm ajudado para que, pelo menos isso, né, no momento complicado, não tenha interrompido. O objetivo da reunião, como vocês sabem, é exatamente replicar um pouco aquilo que nós fazemos todas as terças-feiras. A gente pede para a espiritualidade que eles indiquem, ao abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, em determinada página, em determinado item, nós fazemos comentários. Não vai ser interativo, infelizmente. No Sheila costuma ser interativo, mas nesse caso nós comentamos. E quando eu sentir que esgotou o assunto, nós abriremos novamente o Evangelho, outro item,
e dessa forma completaremos. Mais uma vez, como está entrando muitas pessoas, eu volto a dizer que às 8h30 fiquem à vontade de saírem para assistirem o pronunciamento do nosso presidente, e a gravação será completada de qualquer forma, como eu avisei no começo. Eu tenho alguns compromissos assumidos com algumas pessoas que estão assistindo, então eu completarei a gravação. E depois, mais tarde, no YouTube, eu também fico sabendo qual foi esse pronunciamento. Então, nós vamos iniciar com uma oração. Isso, todo mundo que quiser nos acompanhar, vai ser muito simples. O importante é fazer de coração mesmo, pensando em cada palavra que nós pronunciarmos, que é o Pai Nosso. Então vamos nos concentrar, descruzando as pernas, os braços, fechando os olhos e agradecendo a Deus mais vontade de todos, mesmo atualmente, porém juntos, dando prosseguimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, a glória e o reino para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E pedimos também ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos intua e que proteja essa nação, proteja o seu planeta nesse momento em que nós estamos vivendo, que certamente é um momento de aprendizado. Poderá ser muito útil para a nossa evolução espiritual se soubermos receber o que está acontecendo como uma lição, no sentido que quer dizer alguma coisa para nós. Bom, a página que saiu sobre o Evangelho segundo o Espiritismo é sobre os falsos profetas, instruções dos Espíritos. Quem quiser acompanhar, está no capítulo 21. É exatamente é o oitavo item, 21 falsos cristos e falsos profetas. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então não vedes quando as folhas da figueira começam a embranquecer? Não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração? O Cristo não disse, conhece-se a árvore pelos seus frutos? Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má. Mas se são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro poderia sair de um tronco mau. É assim, meus amigos, que deveis julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se dizem revestidos do poder divino, revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que colhe a todos os corações, e se confirmando as palavras lhes juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos porque eis que envia para a sua santa doutrina e regenerar o povo, são sempre a seu exemplo, mansos e humildes de coração, acima de tudo mais, os que devem, por seus filhos salvados, que corre para a perdição e se desvia dos caminhos tortuosos,
antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugi dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza e de sua decadência. Não é a primeira vez que nós temos essa leitura. Eu sempre comento a respeito de que nós já sabíamos que os falsos profetas viriam numa época como essa, uma época de transição, né? E que muitos seriam enganados. Haja vista a quantidade de pessoas que utilizam a mediunidade em seu próprio favor, a seu benefício, ou quer incentivando novamente o separativismo entre os grupos religiosos, dizendo, voltando novamente que fora da igreja não tem a salvação, a igreja de cada um, mas principalmente porque eles visam lucros financeiros. Lucram não só lucros financeiros, mas também o uso do poder em benefício do próprio. Porém, uma das coisas que me veio muito à mente, eu estava lendo essa passagem, está muito relacionado com o que nós estamos vendo nesses tempos de coronavírus. Quando acessamos o WhatsApp, e eu vou ser sincero, eu não costumo ver muita coisa, porque a enxurrada de mensagens que nós estamos estamos recebendo é simplesmente bestial. Eu nunca vi tanta mensagem. Eu chego a receber de 500 a 600 mensagens por dia. Obviamente que eu não tenho condições de verificar tudo. E outra coisa, eu procuro também me resguardar. Obter informações. Onde é que eu vou obter informações? No Ministério da Saúde, na Organização Mundial da Saúde e ao site. Eu, por acaso, como eu tenho a proficiência em italiano, eu vou no site do Ministério da Saúde italiano e acabo tendo informação lá, informação estatística, informação de estudos, análises, né? Eu não estou denegrindo, obviamente, a opinião de muitos profissionais que têm se manifestado nesse momento e que é muito bom. Porém, uma coisa me chamou muita atenção, a quantidade de mensagens psicografadas e recebidas de espíritos que são de espíritual. Eu lembro, por exemplo, Chico, quando ele tinha que se preparar durante um dia inteiro, às vezes 2 dias, para receber um espírito que não era Miguel Arcanjo, que não era Nossa Senhora, para poder receber uma fotografia, né? Temos fotografias de arcanjos. Isso nível Jesus comunica. Se a mensagem ela é no sentido que ela eleva o nosso otimismo, faz com que a gente mantenha a fé, a esperança e a perseverança, tudo bem. Vamos admitir que não é dele, mas é de algum espírito que tenha vindo com o nome dele com o propósito de passar uma boa mensagem. Mas nós temos visto na mídia, temos visto no Facebook, muitas mensagens, eu diria apocalípticas, né? Não no sentido apocalíptico da palavra, porque a gente sabe que o sentido etimológico da palavra apocalipse é revelação, e não desgraça, finais dos tempos, e assim por diante, né? Então, isso recrudesceu. Já acontecia há muito tempo, já percebemos isso há décadas, mas está recrudescendo. E também me lembra as pessoas que passando noticiário que na realidade não nos faz bem, noticiário que nos joga para baixo. Nesse momento em que nós estamos vivendo, nós temos que redobrar a nossa fé. Isso aqui não
é um barco que está à deriva. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo que está tomando conta desse planeta. Ele é o timoneiro desse planeta. Tudo o que acontece, ele está supervisionando, está fazendo com que toda a falange de espíritos que trabalham com ele estejam atentos e direcionando no bom caminho. Né? Nós vamos acabar num porto seguro, e vai ser um porto muito melhor do que aquele que a gente imagina. Né? Jesus nunca falhou, desde o momento que ele recebeu esse planeta pela formação do orbe e também para colocar uma humanidade terrestre aqui dentro. Né? Quando houveram as condições para que ele trouxesse o protoplasma de algum lugar, para que toda a vida desse protoplasma, ele colocou o início direitos aqui. E que nós sabemos, nunca falhou em nenhum. Né? Então, isso está acontecendo, mas nós temos que manter a fé. Somos cristãos ou não somos cristãos? Né? Não há uma folha que caia e não é decisão do Pai. Então, que nós podemos entrar num processo de desespero, principalmente nós cristãos, principalmente nós espíritas, que temos de informação, de feedback, né, a respeito de toda a história da própria humanidade, à luz da doutrina, à luz da lei da vida, e nós estamos entrando numa espiral descendente. Muitos estão entrando, não estou dizendo todos, mas muitos estão entrando numa espiral descendente, ou seja, em direção ao fundo, quando ele deveria fazer o contrário. Se nossas vibrações caírem, deve ser pior. Né? Existe uma relação direta, eu diria direta, com relação às más energias, às más vibrações e tudo aquilo que nos acontece. Né? Nós sabemos que nós somos capazes de criar e somos capazes de alimentar. Se nossas vibrações permanecerem, se nós, no mínimo, nós recebemos energias negativas em nós mesmos, o que pode fazer com que adoeçamos. Nós sabemos que um vibratório com vibrações baixas faz com que a gente atraia energias. Estaremos também com o nosso sistema imunológico debilitado. É exatamente tudo o que pode acontecer. Nesse momento, nós precisamos ter uma frequência vibratória elevada. Precisamos estar em sintonia com Jesus, estar em sintonia com os espíritos de luz, os nossos benfeitores espirituais, que estão trabalhando de uma maneira muito intensa para tentar suavizar, para tentar amenizar os efeitos. Nós temos o dever moral, nós, principalmente nós espíritas, de mantermos o padrão vibratório, de cortarmos essa corrente que se forma com ideias negativas, com informações negativas. Informação é importante, por prevenção só se faz com informação. Mas como diz a Organização Mundial de Saúde, mas com responsabilidade, prestemos atenções naquilo que nós estamos recebendo, através das nível que esse nível, quando com menos, nós necessitamos. É possível que todas as pessoas estão realmente ajudando, né? Quando nós recebemos informação que é importante para a nossa preservação, isso é importante. Falso profeta é também todo aquele que transmite informação que acaba sendo para o ser humano. E eu estou me referindo a informações que abalam o padrão vibratório. É importante que nós façamos uma corrente ao contrário, justamente para fazer com que as frequências cresçam, para que o padrão melhore. Temos que manter todos informados, com boa informação, mas tem que ser edificante e não negativo. Né? Então, falso profeta não é só o médium.
falso profeta é também aquele que transmite mensagens no WhatsApp, porque ele também é um médium transmissor. Não existe um médium de transporte, nós temos um médium transmissor, que dá forward, o que faz passa as mensagens para frente. E nossas mensagens sirvam para nos proteger, mas sirvam também para edificar esse planeta. Nesse momento é necessária a luz e não a preguiça. Vamos fazer uma nova leitura a pedido da espiritualidade. Isso aqui também é muito oportuno. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Se quiser olhar, é o capítulo 11, é o item 14. O item 14, o capítulo 11º, amar o próximo como a si mesmo. Caridade com os criminosos. Caridade com os criminosos. Elizabeth de França, uma mensagem mediúnica que ocorreu em Havre, na França, em 1862. A verdadeira caridade é dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua. Pensai, sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade ensinada por Jesus consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar essa sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor, de consolo, de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproximam-se tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo a que regerá os homens. Somente freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens foram levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Eu disse que é oportuno, porque também nós estamos vendo uma falácia com relação ao nosso julgamento.
Não é uma questão de entrar no mérito se está certo ou errado, se essa pessoa ou aquela pessoa está certa ou errada. Eu acredito que tem muita gente que está sendo criticada hoje no mundo inteiro que tem intenções, mas infelizmente não dispõe de conhecimento ou informações. E outra coisa, julga a partir da sua sabedoria, a partir do seu conhecimento, achando que está fazendo certo ou errado. Mas o que a gente percebe? A gente percebe que nós temos uma divisão hoje, ou seja, vamos falar em Brasil. O Brasil se dividiu em dois, né? Os pró e os contra. Pró uma coisa e os contra essa coisa. Pró aquela coisa e os contra aquela coisa. Nós estamos divididos. Nós temos é que estar unidos. Como temos capacidade de julgar alguém numa posição que não é a nossa, que nós não temos conhecimento, qualquer que seja da área da saúde, que seja da área do Estado, quer seja de uma instituição, quer seja de um município, qualquer que seja a pessoa, como nós temos condições de julgar? Se nós estamos indo de um lado para o outro, inclusive com aquilo que nós estamos pensando, a cada dia chegam informações e nós acabamos, inclusive, tendo que modificar coisas que nós pensávamos que era de uma forma e que agora talvez não seja exatamente dessa forma. Por que nós estamos julgando tanto? Por que estamos falando tanto mal de tanta gente? Nós precisamos ser cristãos. O erro, ensina a doutrina, serve para nos ensinar, mas não para julgar quem erra. O erro faz com que a gente perceba aquilo que nós precisamos mudar em nós. O erro faz também com que nos reavise, vitalize novamente a informação de que não podemos incorrer nesses erros também. E talvez se estivéssemos naquela posição A, B, C, estaríamos falando do que está acontecendo. Nós não podemos dividir esse país em dois, nós cristãos e nós espíritas. E eu estou falando principalmente para nós espíritas. Nós precisamos fazer prece para iluminar, para que a espiritualidade possa chegar perto daqueles que mandam, daqueles que tomam decisões, para que eles tenham a melhor possibilidade, melhor habitat para poderem tomar decisões melhores para todos nós. Se nós jogamos o nosso veneno, se nós jogamos o nosso julgamento, nós estamos criando, na realidade, nuvens mais escuras. Se nós não podemos nos calar, que a boca sirva para que haja prece. A gente se reúna todos os santos dias e façamos prece num determinado horário, que seja 20 horas. Existem muitos grupos que estão se reunindo para fazer comunitárias, de forma com que a gente eleve nosso padrão, para que haja luz. No passado foi pedido, em momentos críticos, nesses últimos anos, foi pedido que nós fizéssemos preces, porque a nuvem era tão escura e tão densa que estava dificultando as pessoas que devem tomar decisões de poderem tomar decisões mais coerentes. Nós precisamos orar, julgar, não, julgar pessoas, muito menos. Aprender com o erro, sim. É isso que a doutrina nos ensina. A doutrina não nos ensina a apontar dedo. O único dedo que a gente tem que apontar é conosco mesmo. Porque quem sabe o que estamos fazendo não seja muito pior? Em vez de a gente se unir, em vez de a gente fazer preces, em vez de a gente ajudar na formação da luz para que a espiritualidade possa trabalhar melhor, nós estamos criando condições negativas, né? Foi o que surgiu com relação aos criminosos. Criminoso, inclusive, é todo aquele que nós julgamos e aos não sei se eles são tão criminosos assim. E nós, será que não somos criminosos também, fazendo o que estamos fazendo?
Eu vou fazer a abertura de mais um item. Como eu já disse, sintam-se à vontade, não fiquem preocupados. Se você quiserem poder acudir o pronunciamento do presidente, saiam, eu terminarei como faço normalmente a palestra. Ainda vou conseguir e quem quiser assistir, pode assistir depois. Há um comentário muito bonito aqui, do Edson. Ele diz: Olá, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos exercitar a paciência tendo Jesus como nosso guia e condutor. Nada mais oportuno termos a paciência. Paciência com o próximo, a paciência conosco mesmo, a paciência que faz com que a gente se acerene e fique em prece. Mesmo não fazendo oração, quando a gente está sereno, a gente fica em prece. Obrigado, Edson. Temos que exercitar a paciência assim e aguardar com paciência, com esperança, com muita fé, porque tudo passa e isso também passará. Tá? Instruções dos Espíritos, item 9 do capítulo Amai os vossos inimigos. Item 9 do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos que ainda podem inspirá-la. Portanto, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a esse preceito do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um ensinamento, é um sentimento tanto mais honesto quanto a falsidade e a vileza das companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga das partes. Quando precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois está vê-lo para que se inflame a sua paixão, a sua cólera e seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma então caminhos escusos, seguindo o caminho na sombra, sem que este desconfie, e aguarde o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas, e quando surge a ocasião, lhe derrama na taça. Se o seu ódio não esses ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios ungidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Sente-se quando os amigos mais caros o evitam e se esquivam dele. O covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai ao inimigo e o insulta face a face. Interessante essa passagem, porque ainda nós temos muito o problema da vingança, né? Ela se torna muito sutil, é feito através de uma calúnia, é feito através de uma maledicência, é feito através
de algo que se escreve, algo que se passa, né? E normalmente a vingança ela é covarde, porque ela faz pelas costas. Em vez de ir até seu irmão e falar, na verdade, o que pensa, que ele pode estar certo, inclusive, né? A pessoa que está falando pode estar certa, ele não. Ele acaba criando uma atmosfera negativa pelas costas das pessoas, né? Muitas vezes nos vingamos dessa forma. A vingança existe e existe muito ainda. Através, principalmente, do único órgão que nós não somos capazes de controlar e gerenciar direito, que é a língua. Deus, ainda tão sábio, colocou dentro da boca, com dentes à frente, colocou uma língua só e ainda colocou os lábios para ver se a gente mantivesse ela fechada. Né? Sigamos a ideia de se colocar água na língua, né? Se não me falha a memória, foi Emmanuel que falou isso para o Chico. Toda vez que a gente sente compulsão de falar mal de alguém por detrás das costas. Inclusive, é sempre um benefício para qualquer um receber uma crítica. Assim como existe a crítica, existe também a humildade de quem recebe a crítica. Porque nós não somos detentores da verdade. Nós temos, na realidade, um caminho infinito pela frente. Nós estamos ainda num mundo de provas e expiação. A sabedoria não é, nem chama-se de sabedoria, né? Que nós temos muito pouca, na realidade, de vivência para podermos dizer que temos alguma sabedoria. E nosso conhecimento ele é feito através da tentativa e erro. O orgulho, o egoísmo, ainda são muito fortes dentro de todos nós. Inclusive os instintos. Os instintos sempre existirão em nós, mas nós precisamos aprender a gerenciá-los. Né? Então é importante, assim como nós falamos em julgamento, a vingança nada mais é também do que um julgamento. Um julgamento só que perde, porque vai pelas costas, esfaqueia as pessoas pelas costas. Né? Isso assim que ocorre também de uma forma brutal, né? Mas eu estou me referindo principalmente àquela que é feita pelas costas das pessoas. É muito importante, na realidade, a gente beber com o erro dos outros, algo que possamos utilizar para o nosso crescimento, mas jamais falar mal de pessoas. Podemos sim julgar atos, não envolvendo nomes. E esses atos, como eu disse antes, que sejam para nós aprendizados, para que a gente não repita esses atos e nem caia, né? Porque muitas vezes é uma questão de oportunidade. Nós dizemos, jamais faço, mas também nosso calo não está pisado. No momento que alguém pisa nosso pé, a gente realmente sabe o que está dentro de nós. Né? Então, é muito fácil fazermos julgamentos de pessoas. Né? E muitas vezes, esses julgamentos, essa vingança, também está relacionado com a nossa pequenez. Nós nos sentimos menores do que os outros. Isso é muito comum. A gente se sentir menor do que um outro. E se a gente não consegue trazê-lo para o nosso nível, para que a gente fique apaziguado, né? Já que a gente não é necessariamente esforço de subir até o nível dos outros, nada melhor do que tentar dar uma rasteira de uma pessoa. Então, existem muitos elementos que estão por detrás da vingança, inclusive inveja. A vingança pode acontecer por inveja. A vingança pode acontecer porque realmente eu fiz alguma coisa errada. Mas se eu fiz alguma coisa errada, aí vem a questão do perdão. Jesus ele disse: perdoai seus inimigos. Né? Perdoai não 70 vezes, mas 30 vezes 7. A vingança, na realidade, mostra em todas as dimensões a nossa pequenez, qualquer que seja a pequenez. Então, antes de a gente abrir a boca, antes de escrevermos qualquer coisa, a gente tem que fazer uma reflexão de quais são os reais sentimentos que estão por detrás dos sentimentos que nós temos.
Dando prosseguimento, faremos mais uma leitura. Voltou o tema vingança. Então eu acredito que seja necessário continuarmos esse tema assim, né? E inclusive eu vou fazer uma coisa e vamos ver se dá certo. Se eu tiver uma pergunta, bota no Face e vamos ver se nós podemos construir em cima da pergunta ou de qualquer reflexão que tenha sido feita por nossos amigos que estão nos seguindo aqui. Eu espero que haja perguntas, né? Toda vez que a gente abre para perguntas no Sheila, é difícil alguém fazer uma pergunta. Sinta-se à vontade. Eu estou seguindo, mas eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui. Vocês perceberam? Eu vou construir mais uma vez a partir de uma frase que eu acabei de ver aqui, que é do Edson. Ele diz o seguinte: vamos nos unir no amor. Vocês perceberam todas as mensagens que vieram? Todas elas, na realidade, vieram nesse sentido, para que a gente se una pelo perdão ao próximo, se una não se próximo, se una sem julgar o próximo, né? Todas as mensagens até agora estão realmente citando que nós façamos uma união, que a gente se abrace nesse momento, que seja na forma de bons pensamentos, que seja na forma de a gente só transmitir coisas boas entre nós, né? E que a gente se una ajudando. Aliás, veja quantas oportunidades existem hoje para que a gente possa fazer o bem, mesmo dentro de casa, né? Nós não precisamos estar no recanto de luz, irmãos, para lá com alguém, para dar um alívio para alguém, para ver o que acabou acontecendo a partir dos tarefeiros, do Domingo Fraterno, o pessoal da sopa, né? Que eles se uniram para continuar ajudando mesmo à distância, né? Quantas coisas podem ser feitas com uma prece? Se a gente se reunisse às 8 horas da noite, né? E fizesse na casa de cada um o evangelho, né? Alguns amigos nossos que são do Sheila, obviamente eu não vou abrir os nomes, eles estão se reunindo praticamente todas as noites. Eu falo, cada um em sua casa, faz uma ligação mental com os demais e às 8, 8h30, depende do horário em que eles estão disponíveis, eles fazem um evangelho, mentalizam luz e sabem, ficam em concentração, como se fosse uma mesa mediúnica, dando sustentação à espiritualidade. Sabemos que a espiritualidade, nesse momento, está fazendo um trabalho muito intenso. Nós em casa, mas eles não param e eles continuam fazendo todas as tarefas que eles estão realizando, mas estão fazendo mais ainda, porque eles estão indo de domicílio em domicílio, eles estão ajudando os médicos que estão trabalhando ativamente. Aliás, que classe essa, que prova, mas coisa bonita, a classe médica e toda a paramédica está realizando hoje esse tentativa de minimizar a dor dos nossos irmãos, né? Nós precisamos, mesmo de casa, da nossa sustentação, que seja através de um pensamento positivo, que seja através de um evangelho no lar, uma oração ao acordar, uma oração ao dormir, um evangelho, não importa. E que a gente tenha muita paciência, principalmente que nós estamos em casa agora, né? Quantas famílias estão tendo a oportunidade de um convívio maior? Ferramentas, vida no dia a dia e as ferramentas de mídia eram muitas vezes escapatória para que as pessoas não tivessem oportunidade de
se olharem cara a cara, conversarem, refletirem a respeito do relacionamento, dos momentos em que vivem, parar as arestas, né? Se unir com relação à ajuda na própria família e maneira que pode ajudar os demais. Pais são maior, né? Quantos pais, por causa do trabalho, acabavam deixando seus filhos com os avós, os avós isolados. É imperioso que fiquem isolados, mas que recebam um telefone todos os dias, que recebam de alguma forma uma notícia para que saibam que eles estão dentro dos filhos, dos netos e dos demais amigos. Mas olha a oportunidade entre pais e filhos, entre casais, marido, né? Entre irmãos, né? De poder aproveitar um momento de reclusão para estreitar relacionamentos, para conhecer, inclusive, a si mesmo, né? Olha, existe um mundo de oportunidades debaixo dessa crise. Em vez de a gente olhar a crise, precisa enxergar a oportunidade. Toda ela é relacionada ao amor, né? No frigir dos ovos, tudo começa com amor, continua pelo amor e sempre termina com um único objetivo, porque o fim é o amor. O início, meio e fim é o amor. Edson, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Tem uma pergunta da Érica. Vamos ver qual é a pergunta. Procurando a mensagem, mas a minha ela leu a mensagem e eu vou tentar responder. Obviamente, o poder é um grande desconhecido para nós. Um grande desconhecido. Nós já sabemos que os cientistas, do protocolo científico, demonstraram a capacidade do poder mental de alterar a estrutura toda das moléculas, dos átomos e das moléculas. Muita gente deve ter visto os ensaios do Matsumoto, saiu pela internet, fica muito bacana tudo isso. Aprendi demais com o que está naquela mensagem das águas, mas pouca gente sabe que, na realidade, isso foi um experimento científico realizado por um grupo, num laboratório e utilizando protocolos científicos. A mente tem um poder criador fantástico. A mente que está vibrando negativamente, no sentido de uma frequência, pensamentos negativos, obviamente atrai o quê? Atrai coisa negativa para si. Então, a gente atrai doença com o pensamento, a gente atrai doença. Nós sabemos disso, vivência cheia, que como humano explica, a maioria das doenças são por nós mesmos, provocados por nós temos padrões de pensamento, padrões emocionais, padrões de sentimento, que na realidade são pontos estrambelhados, usando a palavra de Emmanuel naquele livro Leis de Amor, né? E nós, inclusive, reduzimos nosso poder imunológico. Obviamente que nós, tendo pensamentos melhores, padrões melhores, a gente acaba criando uma psicoesfera mais propícia a evitar de termos doença. Obviamente, obviamente que nós temos os processos kármicos, sem dúvida alguma, não somos isentos a isso, né? Muitos precisam desencarnar de alguma forma, né? E isso talvez seja uma forma, inclusive, para o nosso benefício, no sentido de a gente aprendermos com o que está acontecendo. Então, existe uma relação muito grande entre aquilo que nós criamos e aquilo que a gente colhe, certo? Por exemplo, muita gente liga desastres naturais
a psicoesfera formada num determinado ambiente, né? Eu vou falar por autores que dizem isso. Eu acredito pessoalmente nisso, né? Pelo poder da mente, acredito isso tudo, mas digo, muitas desastres naturais são decorrência da psicoesfera que se cria no local, né? A gente fala que, por exemplo, a Lemúria, aquela Atlântida, teriam até os problemas que tiveram em função da psicoesfera. Que seja o poder do pensamento, que é capaz de mudar a estrutura atômica, estrutura molecular, que é capaz de fazer com que a gente adoeça, que é capaz de fazer com que a gente se cure, porque nós temos o poder da cura. Todos nós temos o poder da cura. É que nós não sabemos como fazer isso, mas todos nós indistintamente temos o poder da cura, porque não teríamos uma ligação positiva ou negativa com o que está acontecendo. Por que será? Eu vou citar um exemplo, mas não tem nada a ver com o espiritismo, né? Vocês perceberam que foram nos grandes centros financeiros que estão acontecendo os focos principais? Claro que existe um grupo de humanos muito grande. Estamos falando de São Paulo é muito grande. Estamos falando de Milão é muito grande. Obviamente que outras cidades como Nova York, metade dos casos em Nova York, mas curiosamente Nova York não é a maior cidade de todos os Estados Unidos. Cidades grandes ou maiores do que Nova York. E tem cidades maiores do que Milão, por exemplo, na Itália, né? Roma é um caso. E por que cargas d'água na parte financeira? É uma pergunta, não estou tirando conclusões nenhuma. É uma pergunta, né? Uma pergunta por que surgem coisas desse tipo em lugares em que nós temos uma mente tambelhada, independente de ser financeiro ou não. Não vamos negar que são uma humanidade em que sofre por uma psicoesfera que é extremamente negativa. A mesma coisa com relação a Milão, a mesma coisa com relação à cidade de Cabo, a mesma coisa com relação a Nova York. Já que nós não temos essa capacidade, obviamente que existe uma relação direta entre o poder mental. E vou citar mais um caso, né? Da André Luiz. O André Luiz diz que o mundo espiritual, as esferas espirituais, elas são formadas pelo pensamento e a psicoesfera estão lá, né? Mas, segundo o Chico, segundo a Gorina Cunha, por exemplo, cada esfera espiritual tem uma composição decorrente do pensamento e da forma de expressão, sentimentos, emoções dos espíritos que lá estão, né? Pela vibração. Tem chão, todas as esferas têm chão. Chão do quê? De matéria que foi criada através do poder do pensamento. Nós formamos coisas no mundo espiritual com o pensamento. Fazemos roupas, fazemos aeroas, fazemos casas, fazemos coisas ligadas ao pensamento. E se isso acontece no mundo espiritual, por que não acontece no mundo material? Talvez a matéria seja mais densa e a gente não tenha a capacidade de molde que existe no mundo espiritual. Isso é um fato. Mas sabemos que a gente vive de acordo com a nossa forma de pensar, de ser, nossos problemas. Então, eu tendo no aprendizado com relação a isso, não estou minimizando as questões da lei da causa e efeito, não estou minimizando coisas que temos aprendizado, que não tem nada a ver com o que nós estamos comentando aqui, mas nossa mente tem um poder criador fantástico e tem um poder destruidor também fantástico. Mais alguma pergunta? Como é que é? É verdade. Wanda, temos que lidar com medo. É difícil, porque é difícil. Nós temos entes queridos, temos
receios do que possa acontecer, mas nós temos que pensar na fé de que tudo aquilo que acontece é para o nosso bem. Quer a gente ache que sim, quer que a gente ache que não, a verdade é que a espiritualidade sempre nos ensina que tudo é para o nosso bem. Se nos acontecem coisas ruins, pode ser formas de aprendizado para nós, lei da causa e efeito, coisa e tal. Mas outra coisa que a gente tem que pensar, guarda do outro lado. Né? Talvez do outro lado nos aguarde coisas muito melhores do que nós temos aqui. Né? Obviamente que nós precisamos preservarmos, fazemos tudo de acordo com a partilha. Tem que ter fé em Deus. Se ele recorda daqueles cristãos que entravam nas arenas na época das grandes perseguições do cristianismo primitivo, eles entravam nas arenas com família, os filhos pequenos, mães, os avós, os pais, cantando ousanas, agradecendo a Deus a oportunidade de estar morrendo por Jesus Cristo, sabendo que os aguardava do outro lado, já que faziam vontade de Jesus e seguiam Jesus, era o reino dos céus. Então, todos nós tenhamos a fé, pelo menos 1/10 da fé que essas famílias têm, muito bem descritas em Paulo e Estevão, pelo Espírito de Emmanuel. Quando eu lembro desses testemunhos de fé, eu percebo como a minha fé é do tamanho de 1/100 de grão de mostarda. Mas eu pensar, lembrar sempre isso. Fausto. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Se existe uma correlação entre o país que está passando por um momento muito crítico, que é o caso da Itália e o coronavírus, eu posso dizer muito pouca coisa, porque na verdade eu não sou especialista a respeito. A única coisa que é verdade, e a família de lá, e eu tenho tido muito contato com todos os meus países da Itália, aliás, por incrível que pareça, isso estreitou nossas relações. Hoje nós temos um grupo, conversamos todos os dias, sei exatamente o que está acontecendo em todos os rincões da Itália. A verdade é que existem dois fatores e que nós não podemos desconsiderar. Né? Existe a oposição ou pró. A verdade é que pelo menos quase 25% da população italiana é de muita idade, muito idoso. Os jovens saíram da Itália, as famílias diminuíram ao máximo de filhos, tanto que existe um subsídio governamental para as famílias que decidem ter filhos. É um dos poucos países que dá uma espécie de pensão aos jovens que querem ter filhos, porque a população vem crescendo. Então, o fator idade é um fator muito importante no que está acontecendo lá. Um segundo item que também é muito importante, nós não podemos desconsiderar a questão da temperatura. Né? Mesmo que não tivesse o coronavírus, nós teríamos na Itália muita gente desencanando por problemas respiratórios. Sempre foi assim. Não teria essa curva, não seria da forma pandêmica como está acontecendo, mas a quantidade de pessoas italianas, principalmente de idade, com problemas respiratórios que desencanam todos os anos, é muito grande. São dois fatores que nós não podemos desconsiderar. Se existem fatores kármicos, já sabemos que o karma não é só para uma pessoa, né? A lei da causa e efeito é para todas as famílias, comunidades e países. Talvez tenha sim, talvez exista um fator também da lei da causa e efeito na Itália, na Espanha, né? A única coisa que nos é não julgar, é abstrair
que é importante. Por exemplo, a questão da proteção dos nossos idosos. Precisamos proteger os idosos aqui no Brasil. Realmente separá-los e evitar o contato. Eles são um grupo de maior risco. Isso não quer dizer que não exista risco em outros grupos, mas eles são um grupo de muito risco. Também temos que esquecer que existe um problema com relação à temperatura, com relação às condições, fatores alérgicos, essas temos que tomar cuidado. Julgar na realidade. Eu já isso no WhatsApp, eu pego o romano, os romanos que não dá conta, isso, aquilo, eu não sei, pode ser que seja, mas que condições eu tenho? E que condições eu tenho de julgar se talvez eu tenha sido um romano e esteja pagando a conta aqui? A gente não sabe, né? Como é que vai saber? Então, o importante é pegar das informações o que é importante para nós, para que a gente tenha uma vida com mais juízo, né? Com mais discernimento do que estamos fazendo nesse momento, e orar e se unir pelo amor. Nós precisamos lembrar que a caridade pode ser feita de casa. Nós temos que lembrar que tem muita gente, muita gente mesmo, que está desprotegida nesse momento e que vai ter dificuldades. E nós temos que nos abraçar, dar as mãos para ajudar a todos sem exceção, né? Por incrível que pareça, forma uma corrente entre cada casa se ganha outra casa através de uma corrente de amor. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de a gente se encontrar mesmo virtualmente. Eu pude sentir de vocês o carinho que vocês têm. E eu quero transmitir o meu carinho por vocês todos. A minha maior preocupação em fazer essas palestras não é aparelho. Eu faço mais ligado essa toda feira, ou toda sábado, ou toda quarta-feira, quando a gente faz a palestra. De meu coração mesmo, olha, que vocês todos recebam um beijo, mas um beijo bem grande no coração de vocês. Fiquem em paz, tenhamos todos fé. E vamos encerrar com uma Ave Maria. Olhos, as pernas, os braços, como sempre fazemos, agradecendo mais uma vez a oportunidade que nós tivemos de nos encontrar em coração e em pensamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus e uma boa noite para vocês todos.